para celebrar o Rei que está voltando? Amém. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar mais uma vez, antes de abrirmos a palavra de Deus. Senhor, nós queremos, Pai, entregar a nossa vida a Ti nesta manhã. Queremos, ó Deus, mais uma vez convidar o Senhor para se mover em nosso meio. Já temos percebido o Teu mover. E nós Te louvamos porque a presença do Senhor é real. A presença do Senhor é aquela que nos renova, que nos fortalece. E obrigado por essa presença que já se move em nosso meio. E nós queremos, ó Deus, entregar a Ti este momento onde repartiremos a Tua palavra. Deus, que o Teu Santo Espírito encontre espaço no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que, ó Deus, os Teus anjos se posicionem mais uma vez, Senhor. Continuem posicionados neste lugar. E somente o Teu Santo Espírito possa se mover para falar conosco, para falar no nosso coração. Porque nós precisamos, Senhor, desesperadamente ouvir a Tua voz todos os dias. Toma minha vida, toma os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. Diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós vamos conversar um pouquinho nesta manhã, queridos irmãos, sobre a proposta de Deus ao criar o homem. E nesse texto, quando nós escutamos, quando nós lemos, podemos até imaginar a voz do Senhor falando, reunindo ali toda a Trindade, quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando a gente pensa que ali estava reunida a Trindade, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, nós percebemos que o Senhor estava convidando em conjunto para criar o homem, para que o homem pudesse viver, experimentar aquilo que a Trindade já experimentava, o que era uma comunhão completa com Deus. A Trindade é uma. Existe uma comunhão perfeita, e quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança, Ele está dizendo: queremos criar um homem para que também desfrute dessa comunhão plena que nós desfrutamos entre nós. E é tão interessante, queridos, quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos Deus em vários momentos chamando o homem. Ei, vem me conhecer, eu quero me revelar a você, eu quero me relacionar com você. Veio o pecado, veio a queda, mas Deus continuou e continua até hoje insistindo em chamar a nossa atenção para que possamos experimentar de um relacionamento pleno, completo, intenso, individual com Ele. E quando a gente pensa em Abraão, eu não vou abrir os textos, eu vou apenas citar, mas em Gênesis 12, do verso 1 ao 3, vai falar quando Deus escolhe um homem para estabelecer com esse homem uma aliança, e uma aliança eterna. E ali Deus se revela a um homem, Deus escolhe se mostrar a esse homem, Deus escolhe se relacionar com ele. Vemos também em Êxodo 3, versículo 1, quando Deus começa a se revelar, começa a chamar um outro homem, Moisés. E ali Deus também se revela a Moisés, numa sarça ardente, chama Moisés, se mostra a Moisés, e você conhece tão bem a história. E sabe como que Moisés, ao longo da sua vida, pôde experimentar desse relacionamento com Deus. 1 Samuel 3, 4 fala também de um outro homem, um pouco mais
Samuel, ainda criança, quando também experimenta o Senhor falando: ei, Samuel, Samuel. E ele escolhe mais uma vez se revelar ao ser humano. E você conhece também a história, a vida do profeta Samuel, o quanto ele conheceu e caminhou com Deus. E finalmente, dos que eu escolhi citar, tem tantos outros. 1 Samuel, capítulo 12. Acho que eu errei aqui, mas acho que é 12. Quando o Senhor chama e escolhe a Davi. E aí Deus se compromete, firma também uma aliança com Davi, de que um descendente de Davi reinaria sobre Israel, reinaria sobre as nações por toda a eternidade. Você percebe, querido, como que Deus se importa com você e comigo? Porque nós não somos diferentes. Assim como Deus escolheu, formou Adão para se relacionar com ele, chamou Abraão, chamou Moisés, chamou Samuel, chamou Davi. Ele está todos os dias dizendo: Paula, Cristiano, Sandra e Rebeca, Sueli, Pastora Carla, Jaqueline, Tatiane, Bruna. Ele está a cada dia com a expectativa de poder se revelar a você. 1 Samuel 16, né? Versículo 12. 1 Samuel 16, 12, que vai falar sobre quando Davi é ungido. Então, irmãos, nessa manhã nós vamos conversar um pouquinho sobre ter um coração completamente rendido ao Senhor. E eu gostaria que nós aprendêssemos juntos sobre a vida de um homem. Mas antes disso eu queria dizer para vocês, queridos, que lá em Deuteronômio, vamos abrir, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, vai nos dar aqui uma direção de como ou o que nós precisamos fazer para que de fato o nosso coração seja inteiramente do Senhor. Qual o caminho seguir para que possamos nos relacionar com Deus de maneira plena? E para isso, se você tem esse desejo, eu quero todos os dias da minha vida caminhar com Jesus, caminhar com Deus, eu quero todos os dias conhecer o coração de Deus, nós precisamos trazer isso à nossa memória diariamente. Diz assim, Deuteronômio 6, versículo 1: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. E aí diz assim: portanto, escute Israel, escute Igreja Batista Edificando Novo Lar, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, Deus dos seus pais, lhes prometeu. Verso 5, aliás. Perdão, 6. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Então, primeiro indicativo, meus irmãos, para que possamos experimentar esse relacionamento pleno com o Senhor, para que possamos conhecê-lo em verdade, em profundidade, com intensidade, é cumprir os seus mandamentos. Isso é inegociável. Não tem como todos os dias nós escolhermos conhecer mais ao Senhor, nos relacionar com o Senhor, se nós não estivermos dispostos a cumprir, a obedecer cada um dos seus mandamentos. E o segundo caminho aqui que o Senhor nos aponta, ainda nesse texto, no versículo de número 5, diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de
toda a sua alma e com toda a sua força. Para nos relacionarmos com o Senhor, precisamos estar dispostos a obedecer os seus mandamentos e a amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. E esse verso 5 vai falar, meus irmãos, de inteireza de coração, de exclusividade, de completa fidelidade. Deus não precisava se relacionar conosco. Deus já é suficiente em si mesmo. Mas a partir do momento que Deus se propõe a se relacionar comigo e com você, Ele tem a expectativa de como nós responderemos a isso. E se o Senhor, sendo magnífico em poder, em glória, em majestade, se propõe a se achegar a nós, Ele não espera nada menos do que o nosso coração por inteiro. E nós vamos aprender com um homem. Talvez você já tenha lido sobre ele, já tenha ouvido sobre ele, ou talvez não faça ideia de que ele existiu. Se for o seu caso, hoje você sairá daqui tendo mais um exemplo a ser seguido. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. Segunda Crônicas, capítulo 34, a partir do verso 1. Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Pula comigo para o segundo livro de Reis, capítulo 23. Volta aí um pouquinho. Segundo Reis, capítulo 23, verso 25. Vai relatar também a história de Josias. Diz assim o verso 25: Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Eu queria convidar você depois, com calma na sua casa, a ler sobre a vida de Josias, porque nós não faremos a leitura de todo o texto aqui. E eu gostaria de destacar algumas lições que nós podemos aprender através da vida de Josias. Lá no livro de 2 Crônicas vai falar que Josias, aos 8 anos de idade, ele foi feito rei de Judá. Nesse momento aqui, os reinos já estavam divididos, tribos do norte, reino de Israel, e tribos do sul, reino de Judá. E é tão interessante, no verso 3, seguindo aí, voltando para a 2 Crônicas, você vai ficar aí, 2 Reis e 2 Crônicas, tá bom, pessoal? Põe o marcador aí. E seguindo no verso 3 de 2 Crônicas 34, vai falar assim: No 8º ano de seu reinado, sendo ainda o quê? Moço. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Domingo passado nós recebemos a ministração sobre a vida de Daniel, quando ele ainda jovem fez uma escolha, e essa escolha determinou
E mais uma vez hoje o Senhor está querendo nos dizer que as nossas escolhas, sim, elas determinam o curso da nossa vida. E Josias aqui, com 8 anos, é feito rei. No 8º ano de seu reinado, então faz as contas, ele tinha 16 anos. Aos 16 anos, a Bíblia nos diz que Josias começou a buscar a Deus. Mais uma vez nós vemos aqui como que o Senhor ele não se importa com a nossa idade, no sentido de que eu só vou me revelar a quem já está na maturidade. Pelo contrário, quanto antes nós escolhemos buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor, mais nós nos tornamos maduros nele, ainda que com pouca idade. Viu, Christian, que acho que de quem está aqui é o mais novinho, está com 15 anos, né, Christian? Era quase da sua idade. E Josias entende que naquela função, naquela posição de rei, ele não tinha outro caminho a não ser buscar a Deus. E aí eu gostaria de te perguntar, o que o Senhor tem colocado nas suas mãos hoje? Pense, o que Deus tem colocado nas minhas mãos hoje? Para Josias foi um reino. Que responsabilidade, né? Mas eu tenho certeza que você também tem grandes responsabilidades. E aqui nós aprendemos algo com Josias. Busque ao Senhor. Conheça o Senhor. Diariamente tenha o seu momento com Deus no seu quarto. Pare tudo para ouvir o que Deus tem para te falar, para te ensinar. E é tão interessante como ainda nesse verso vai falar que no 12º ano do seu reinado, aqui ele já estava com 20 anos, 22. 12º, 12 e 8, 22, exatamente. Não, 20, não estava certo. Eu estava com 20 anos, isso mesmo, aqui está anotado 20 anos. Josias já tem a consciência da necessidade de se buscar a santificação. Fala assim, santificação. Sem a qual? Ninguém verá o Senhor. E ainda tão jovem, Josias começa. Eu fico imaginando, né, o que se passou na cabeça daquele jovem que tinha um reino debaixo da sua responsabilidade. E ele entende que é preciso começar a purificar Judá, purificar Jerusalém. Ele entende que ele precisa começar a derrubar todos os outros altares que foram erguidos, que não foram erguidos para o Deus de Israel, o verdadeiro e único Deus de Israel. E eu queria nessa manhã, meus irmãos, te desafiar também e te lançar uma pergunta. Será que você já tem essa consciência da sua necessidade, assim como da minha necessidade, assim como da necessidade da igreja do Senhor de viver em santificação e em busca constante, insistente, persistente pela santificação? Responda para você. Ou será que nós ouvimos, às vezes, tanto nas nossas igrejas, nas pregações que nós acessamos, na internet, às vezes até nas nossas conversas, nós falamos sobre santificação, mas será que nós de fato temos a consciência do que é isso? Será que de fato nós estamos dispostos a viver uma vida marcada por uma busca intensa e completa por santificação? E Josias, ele começa a nos indicar aqui alguns caminhos a serem tomados. E seguindo aí o texto, meus irmãos, vocês podem depois ler com calma. Vocês poderão ler que Josias começa a reparar no templo. Começam a ser feitos ali trabalhos de reparo no templo.
E nesse movimento todo é achado, é encontrado o livro da lei. E aí, o sacerdote que acha, ele dá o livro da lei para o escrivão, que se dirige diretamente ao rei, e a Bíblia nos conta, a partir do verso 19, aí no capítulo 34 ainda, melhor, no verso 18 vai falar, né, que o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Que livro era esse? Era o livro da lei, aquilo que Deus tinha entregue a Moisés. E aí o sacerdote acha aquele livro e aí vem uma pergunta: se ele achou é porque ele estava perdido. Se ele achou é porque o livro estava perdido. Como assim? Era o livro da lei, que tinha ali as instruções do que deveria ser feito, do que não deveria ser feito. Algo que Deus entrega para o seu povo para falar: olha, faça assim, porque você viverá, porque você será bem sucedido, porque haverá vida, haverá prosperidade. E de repente esse livro se perde. E não é difícil a gente saber que esse livro se perde, porque quando nós estudamos a vida dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, nós percebemos que a maioria esmagadora dos reis não escolheu obedecer a esse livro. São 42 reis de Israel. Senhor, de 42, 8, depois de Davi, escolheram obedecer aquilo que o livro da lei instruía. E seguindo aí no verso 19, diz assim, no capítulo 34 de 2 Crônicas: quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdon, filho de Micá, Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito nesse livro. Meus irmãos, mais uma lição que nós podemos aprender com Josias. Não tem como nós termos acesso ao livro da lei, que para você está disponível. Eu espero que não esteja perdido. Está disponível para você todos os dias. E não tem como nós termos acesso a esse livro da lei, que deve ser lido todos os dias, que deve ser memorizado, que deve ser experimentado, se não for para sermos confrontados nos nossos pecados. Se você lê a Bíblia, meu irmão, se eu leio a Bíblia e eu não sinto absolutamente nada, não me envergonho diante de Deus, significa que nós não estamos dando ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus nos confronta. Confronta nos nossos erros, nas nossas falhas, ela nos sustenta, ela nos consola também, ela nos fortalece, mas ela nos confronta. E não tem como permanecermos na mesma vida, insistindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados, se nós estamos tendo acesso ao livro da lei. E Josias se desespera, porque ele ouve aquele livro, e talvez ele já tinha até ouvido falar sobre aquele livro. Não sabemos como que Josias conheceu o Senhor, porque tão jovem faz essa escolha. Quem sabe, eu não sei se a sua mãe contou algo para ele, compartilhou, a Bíblia não deixa claro, mas ele já sabia, conhecia Deus, mas
Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor, o que fazer. E ele rasga ali as suas roupas em sinal de arrependimento, de humilhação, de consciência de pecado. E quando você lê o que aconteceu a partir daqui, meus irmãos, você poderá perceber que Josias, ele percebe como que Deus estava completamente entristecido, porque o seu povo ergueu altares, muitos altares, que não eram altares erguidos em nome do Senhor. E sabe de uma coisa? Josias compreendeu que os ídolos, eles nos impedem de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Sabe por quê? Porque o nosso coração se divide. O nosso coração fica dividido. Ele não é por completo pertencente a uma só pessoa, a um só Deus. E Josias dá início a uma jornada de santificação, um mover de santificação por todo Israel. Nesse momento aqui da história, as 10 tribos do norte tinham sido conquistadas pelos assírios e sido levadas para o cativeiro. Então o território das 10 tribos também estava debaixo do domínio de Judá. E aí Josias percebe, nós precisamos percorrer todo o território de Israel, não apenas Judá, mas precisamos percorrer todo o território, derrubando todos os altares que foram erguidos a outros deuses. E é interessante perceber como que ele começa pelos lugares públicos, no templo. É tão sério isso, irmãos, porque depois, por favor, leiam, você vai perceber como que dentro do templo do Senhor haviam diversos altares erguidos a outros deuses. Haviam prostitutas, na palavra literal, dentro dos templos. E aí eu fico pensando, será que hoje nós estamos vivendo um tempo diferente? Onde tantas vezes nós nos reunimos, nós vamos à casa do Senhor. Mas será que nós não estamos erguendo outros altares dentro daquele lugar que deveria ser apenas lugar de adoração ao único Deus? Ao nosso Deus verdadeiro, santo? E Josias se propõe a fazer essa escolha. Precisamos nos santificar. Urgentemente. Era aquela sensação de urgência. Vocês entendem, queridos? Urgência. Quando vem sobre nós a consciência de erro, de pecado, a consciência de que estamos ferindo o coração de Deus, é uma sensação de urgência. Precisamos nos voltar para Ele. Precisamos derrubar os altares que foram erguidos dentro de nós, no nosso coração, nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas nossas cidades, na nossa nação. Precisamos. E Deus já conhecia e já via esse coração de Josias completamente rendido a eles. Olha só, volta aí comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, verso 2. 1 Reis 13, verso 2. Nesse momento aqui, um rei ímpio, que se desviou do Senhor, Jeroboão, ergueu altares a outros deuses. E aí o Senhor diz assim, através de um profeta: por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o
o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Amém. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Queridos, essa profecia foi feita 322 anos antes do nascimento de Josias. 348 anos antes do cumprimento dessa profecia. Sabe por quê? Porque Deus já havia Josias mais de 300 anos à frente. E ele já conhecia o coração de Josias, que era um coração completamente rendido a ele, que estaria disposto a fazer essa escolha de amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Deus já fala sobre ele mais de 300 anos antes, querido, porque ele já conhecia. Eu quero te dizer, Deus conhece o meu coração e o seu. Amém. Deus conhece, sabe, vê quando nós nos propomos a viver essa vida de santificação, essa vida que diz: não, eu não quero outros ídolos, eu não quero erguer outros altares, eu não posso fazer isso com o meu Senhor, que se propôs a se relacionar comigo, mesmo sendo infinitamente maior do que eu possa imaginar. Sim, sim. Eu não posso fazer isso. Amém. E aí eu quero te perguntar nesta manhã: será que nós temos erguido altares? Outros altares que não são altares dedicados ao único Deus, ao único Senhor? Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que às vezes quando nós nos ajuntamos, por que às vezes é tão difícil adorar? Por que às vezes parece que as coisas não acontecem? O céu está fechado. A gente não consegue adorá-lo como de fato ele merece. Sabe por quê, queridos? É porque existem outros altares. Se existisse apenas um, não teria outra realidade a ser experimentada a não ser a visitação do Senhor. Porque não tem nada mais que move o coração de Deus do que uma adoração verdadeira, genuína, profunda. E quem sabe nós temos erguido altares a pessoas, a relacionamentos. Quem sabe é o nosso passado que se tornou um ídolo, porque eu não vivo mais aquilo que eu vivia há alguns anos atrás, aquilo que eu experimentei em tal lugar, em tal fase da minha vida. Então hoje está tudo ruim, então eu não posso adorar Deus como Ele merece. Quem sabe são as nossas dores e as nossas mágoas que a gente coloca num pedestal e fala: não posso. Não posso dar a Deus a minha adoração por completo, porque eu fui tão ferido, fui tão machucado, porque me magoaram tanto e eu estou tão apegado a isso que eu não posso chegar diante de Deus com o meu coração completamente rendido a Ele para adorá-lo como Ele merece. Quem sabe são as nossas ambições que se tornaram ídolos. Eu preciso alcançar tal coisa. E eu estou perseguindo tanto isso que eu definitivamente não tenho tempo de parar diante de Deus. Não tenho tempo de tirar alguns minutos da minha vida, do meu dia, diariamente. Não é de vez em quando, 3 dias da semana, 4, 5. Porque para amar de Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças, tem que ser todo dia. Sim. Então às vezes eu sou tão envolvido buscando aquilo
E não tem nada de errado em ter alvos, em ter projetos, em ter sonhos. O problema é quando isso passa a ocupar prioridade acima de Deus, mais do que Deus. Inclusive eu passo a desejar mais isso do que a própria presença de Deus. Aí se tornou um ídolo. Aí foi erguido um altar. Quem sabe é o meu orgulho que se tornou um ídolo. Eu não admito as minhas falhas, as minhas fraquezas dentro da minha casa, no meu contexto de trabalho, no meu contexto congregacional, como igreja. Porque eu sou muito bom, eu sempre acerto. Então eu não posso admitir, às vezes, quando eu erro, isso se torna um ídolo. E a gente não vai conseguir adorar a Deus e nos relacionarmos em plenitude com Deus se este ídolo estiver erguido. Quem sabe é o trabalho, é a televisão. Uma coisa que Deus tem me confrontado também, sabe quando a gente começa a assistir uma série e a gente não pode ficar sem terminar? Você tem que terminar. Você não vai ver o último capítulo, não pode. E quantas vezes isso se torna também um ídolo? Porque você vive em função daquilo. Você precisa. Não, eu tenho que ver. Será? Isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Redes sociais, estudos, ministério, reputação, problemas e desafios. Às vezes a gente se perde tanto nos nossos problemas, nos desafios da nossa vida, que também passamos a dar mais importância a isso do que ao Senhor. Aí quando a gente se reúne para adorar, não dá, porque eu só estou pensando no meu problema, só estou pensando no desafio, só estou pensando em como é que eu vou fazer. E a gente se esquece, quando a gente adora o Senhor de coração, com interesse de coração, Ele se encarrega em resolver. Ele se encarrega em dirigir, em direcionar. Absolutamente ninguém, como dizia um amigo nosso, que eu não vou saber quem, mas os pastores, os 4 vão saber, que diz que ninguém ganha de Deus no dar. Rico. Nossa amiga é rico. Ninguém absolutamente ganha de Deus no dar. Ainda que esteja, às vezes, estou desmoronando, se eu me proponho, Senhor, mas eu estou aqui, por completo. Eu vou escolher te adorar como o Senhor merece. De todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, eu escolho. Queridos, Deus não pode simplesmente ficar parado e ver, às vezes, os problemas nos derrubando. É isso que a gente precisa compreender. E quando nós escolhemos amar, meus irmãos, de todo o coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças, as coisas da nossa vida fluem. Sim. E às vezes nós nos perdemos em tantas coisas. E você pode ver aí no nosso texto, na sequência, no capítulo 35 de 2 Crônicas, versículo 16. Vai falar que Josias, depois que ele fez tudo isso, todo esse mover que purificou, que santificou, ele destrói os altares, destrói os sacerdotes pagãos, destrói absolutamente tudo aquilo que foi erguido a outros deuses, pessoas que se comprometeram com outros deuses. E ele escolhe celebrar a Páscoa. E aí o verso 16 diz assim, capítulo 35. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas e com todo Judá e Israel, que
18º ano. Josias tinha 26 anos de idade, quando ele entendeu que só é possível celebrar a Deus com inteireza e como Ele merece, quando nós estamos limpos, quando nós estamos santos, quando os altares foram derrubados, queridos. Nós não podemos aceitar nos ajuntarmos aqui domingo a domingo sem experimentar essa presença, essa celebração, esse desejo de adorar a Deus. E nessa manhã você está perguntando para mim e para você: que altar eu preciso derrubar? Que altar, que ídolo eu preciso destruir? Só é possível celebrar a liberdade, a passagem da escravidão para a liberdade, quando nós escolhemos derrubar todos os outros altares e nos comprometer por completo com o único Deus. Aleluia. Nós não poderemos celebrar a nossa liberdade se estivermos comprometidos com outros deuses, com outros ídolos. É uma palavra dura, Ungida. e quando minha mãe falou: você pode pregar? Pregar o que Deus está te falando no seu momento devocional. E aí eu fui parar para pensar, para orar, e o Senhor falou: é sobre Josias. Lembra que eu te falei, eu te confrontei? E Deus tem me confrontado, né? Mas sabe por que Ele faz isso, queridos? Porque Ele nos ama. Ele nos ama absurdamente. E Ele não pode absolutamente passar e viver sem você. Na verdade, Ele pode, mas Ele não quer. Ele não quer viver sem você. Ele não quer viver sem se revelar a você. Ele não quer viver sem poder dizer que Ele é o seu melhor amigo. E eu gostaria que nesse momento o Rafa vai pôr aqui para a gente uma música. E eu quero te convidar a se colocar de pé ou se ajoelhar, do jeito que você quiser, e você vai perguntar: Senhor, só no teu coração agora, se existem outros altares que foram erguidos, se existem ídolos aqui dentro. Eu quero te dizer nesta manhã, Senhor, que eu me arrependo, que eu me prostro, que eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado. Isso aqui, Senhor, está ocupando um lugar que era para ser do Senhor na minha vida. Ouça a voz do Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar com você, lembrando que Ele nos confronta porque Ele nos ama. Ele nos exorta porque Ele nos ama. É um Deus de amor, é um Deus que corrige, que disciplina o filho que ama, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer o melhor para você, para mim, para nós. Quem sabe nessa manhã você precisa se consertar diante de Deus, porque você tem vindo aqui domingo a domingo e quem sabe sem estar com o seu coração completamente rendido a Ele para adorá-lo conforme Ele merece, do jeito que Ele